E aí, como vocês estão? Bom, hoje é um dia que eu vou postar uns 2, 3 vídeos, hein? Tô meio que com vontade de fazer isso. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre a capa que vocês vão ver, né? Eu com uma roupa de taekwondo. O que o taekwondo mudou na minha vida, principalmente para alguém que tem depressão. E ansiedade também, que na época eu não sabia. Olha, claro que em primeiro lugar eu vou falar aqui bem claramente que se não fosse Deus, não é nem religião, né? Deus realmente não. Acho que foi a pior, a principal coisa, mas o Taekwondo, ele mudou a minha vida. Ele me deu disciplina, autoconfiança, conhecimento próprio. E, como eu quero dizer, muitas pessoas, né, com certeza viram aquele vídeo que eu tava depressivo, me falaram um monte de coisa e não sabem que eu fui atleta. Eu fui atleta, competia, eu era muito bom, só que daí aconteceram os problemas na minha vida, e principalmente a ansiedade, que na época não era tão conhecida, eu comecei a meio que abandonar por um tempo, né? Mas, assim, quando eu comecei a lutar outras artes marciais por causa de bullying, sabe? Que eu era muito, meio alto e muito magro pra minha idade. E eu sofria muito bullying na escola, muito, muito bullying. Era uma escola particular ainda, mas mesmo assim eu sofria bullying. E falava pro meu pai e tudo, mas não adiantava muito não. E como era uma escola particular ainda, que eu achei que ia ser mais fácil, né, para se livrar dos alunos, eu vi que não era bem assim. Então eu comecei primeiro no judô, depois no karatê, para ver se, né, eu me engajava em para apenas me defender, né, porque realmente eu sofria muito bullying. E era coisa séria mesmo, assim, sabe? Eu apanhava, tinha uns caras que me provocavam, mas nada disso realmente me interessou tanto. Até que eu conheci o Taekwondo. Nossa, aí foi amor à primeira vista, assim. Eu não era muito bom, eu comecei meio tarde, com 12 para 13 anos. O meu primeiro professor mesmo era um cara meio duro, assim, né? Porque ele falou que eu nunca ia ser tão flexível, né? Que eu nunca. Poxa, que eu nunca ia ser um cara flexível. Hoje, com 45 anos, eu sou ainda, mas eu não era. Eu demorei anos para chegar nesse nível, né? E eu lembro que só o fato dele falar para mim que eu não era, isso me incentivou a treinar. Eu treinava mais que as outras pessoas, né? Porque realmente eu vi que eu era mais travado. E no fim das contas, no lugar que eu tava, de uns 15, 20 alunos, eu que era o cara menos flexível, me tornei o mais flexível. E pro Taekwondo, para quem não sabe, isso é muito importante. Mais do que as outras lutas, porque o Taekwondo ele é baseado em ponto, né? Mas eu não vou querer entrar muito em detalhes disso agora, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso depois. Porque assim, pra quem não sabe, realmente o meu canal era só disso, depois ele foi mudando, mudando. E quando era só de luta, realmente eu tinha muito sucesso. Aí eu decidi mudar um pouco o nicho, mas eu vi que o povo de luta era muito mais fiel do que dos outros nichos. Fora que os comentários eram muito mais positivos do que os comentários, né, que agora atual, né, que 2 ou 3 pessoas elogiam, a maioria das pessoas fala um monte de porcaria. Então, assim, a arte marcial, em geral, não só a que eu fazia, ela promove isso, sabe? Ela te dá uma autoestima tão grande, sabe? Ela te dá uma energia, né? Porque é uma coisa que cansa, é uma coisa que libera muita endorfina, dopamina. O gasto calórico mesmo de uma aula de taekwondo de mais de 1 hora é equiparável de uma corrida de mais de 10 quilômetros. É muita, 400 a 600 calorias, depende do... É uma das artes marciais que mais tem gasto calórico, porque é chute, é só chute. Por exemplo, boxe, o boxe é uma luta que, digamos assim, né, só usa o braço. Cansa, mas você usa o braço. Muay Thai é braço e chute. Cansa também, cansa, só que chute, principalmente chute pro lado, é muito gasto calórico, é muita energia que você vai ter que despender para poder fazer isso. Então, nesse quesito, acho que nada se compara ao Taekwondo. E fora que treinamento de flexibilidade, que é uma coisa que ajuda muito, mas a disciplina, sabe? É aquela coisa tradicional de arte marcial, que é o respeito ao mais velho, sabe? Você respeita os mais velhos, você tem que ter disciplina, você tem que respeitar onde você está lutando, você não pode arregaçar o adversário, como hoje em dia tem muitas lutas que é assim, não, você tem que ter um respeito. Se você é superior,
você segura a perna. No taekwondo tem muito isso, assim, que a gente usa capacete, né? Os caras que era muito, muito bom, eu consegui fazer isso algumas vezes. Eu consegui arrancar o capacete da pessoa sem machucar a pessoa. Claro que tem que ter um domínio, né? Não sei se vocês já chegaram a ver, tipo, tem demonstração de arrancar cigarro da boca, garrafa na cabeça. O taekwondo que é isso, entendeu? Ele preza muito esse equilíbrio, né? Essa precisão de chute, né? Então, a arte marcial, meu, ela... Nossa, sabe? Eu nunca mais, assim... Durante o período que eu tinha feito arte marcial, eu nunca mais tive crise de nada. Foram aí, ao todo, mas eu parei, né? Ao todo 21 anos, mas eu fiquei parando. Mas direto, foram 12 ou 13 anos, diretão, sem parar. Eu nunca passei mal, eu nunca tive crise. Eu queria treinar, eu treinava de 5 a 6 horas. Para quem compete, é outro patamar. Você compete tudo, umas 4, 5 horas, ou 6 por dia, e o seu objetivo é tentar entrar na seleção brasileira, porque entrando na seleção brasileira você fica ranqueado e você ganha uma ajuda de custo, essa ajuda de custo ela é muito importante para quem é lutador. E para quem não sabe, você precisa praticamente de um patrocinador também, porque a maioria das competições, para garantir vaga em Pan-Americano, Sul-Americano, Olimpíada, é na Rússia, Coreia, são lugares longe. Não é, no Brasil não tem praticamente nada. Então é uma coisa complicada, sabe? Para quem quer ser lutador mesmo. No Brasil também, se eu não me engano, uma ajuda de custo hoje de um cara que entra na seleção brasileira deve ser uns 2 salários mínimos, uma coisa assim. Não é muito, mas, né? Porque assim você não tem como trabalhar. Se você é atleta, as pessoas não, as pessoas que fazem algum esporte e acham que são atleta, você vive daquilo, né? Você é a sua profissão. Você não tem como fazer outra coisa, não dá. Mesmo que você quisesse, o desgaste que você tem é tão grande que você não consegue fazer mais nada. É diferente você trabalhar 8, 10 horas no lugar e você trabalhar 5, 6 horas só se exercitando. É a mesma coisa uma pessoa que acabou de fazer sei lá, uma maratona. Pergunta pra ela se ela consegue fazer alguma coisa. É muito estressante, é muito cansativo. Mas o que eu digo, qualquer esporte, para quem tem depressão e ansiedade, não é algo assim essencial. Uma coisa que eu vou fazer um vídeo que as pessoas colocam toda a fé no remédio, que nem a maioria das pessoas comentaram comigo que não acredita que realmente como que medicação, eu não tomo medicação, não tomo porque a medicação para depressão, ela mexe com a ansiedade, para quem não sabe, ela mexe. E é muito ruim mesmo, pra mim foi. E eu tomei por pouco tempo e realmente, só que claro que deu uma, perto do que eu tava, né, porque realmente quando eu tomava, eu tava tipo 2 meses que eu não tava saindo do meu quarto. E aquilo realmente dá uma animada tudo, só que daí você começa a se sentir mais eufórico, sabe, mais agitado. Aí eu cortei, daí dá aquele baque de novo, só que daí o exercício, atividade, sabe? Todo dia você acorda, você está disposto. Eu treinava com meus colegas, com meus amigos, e aí foi virando aquela coisa, eu fui ensinando outras pessoas. Para quem não viu, eu cheguei a pegar a faixa preta, eu sou o segundo grau o segundo dan da faixa preta, e aí eu parei. Aí começou aí começou a ansiedade, a síndrome do pânico, daí veio a pressão alta para ajudar, porque é genética da minha família. Aí você vai, sabe, você vai ficando mais medroso, né? Só o fato da pressão alta, mesmo o médico falando que meu coração estava bom, tudo que eu podia treinar pesado. Hoje eu falo que eu tenho muito medo de treinar o nível que eu treinava. Eu tenho medo. Eu treino, eu brinco tudo, né, para ter um condicionamento ainda, mas no nível que eu treinava, eu não. Até a idade, não, até porque mudou muita coisa, né? Eu aumentei muito meu peso, mesmo não sendo de gordura, eu ganhei muita massa muscular, mas isso eu aumentei aí pelo menos uns. Eu competia com no máximo 78 quilos, hoje eu tô com 95. E é diferente, é muito diferente o nível de. Para quem tem 70 e pouco, para quem tem quase 100 quilos, é diferente o jeito de lutar. Por exemplo, eu pulava, chutava. Com o peso que eu tô, você tem que ficar mais plantado. Você tem que tentar resolver a luta com pouco golpe. Quando você é mais leve, você dá vários golpes para tentar um. Quando você está muito pesado, a sua própria perna já pesa, tudo pesa. Então você tem que tomar um cuidado porque é diferente. Você tem mais força, mas automaticamente você fica limitado porque você não pode chutar como antes, né? Que você estava muitas vezes para abrir guarda. Então o que eu quero dizer? Arte marcial, qualquer esporte, para quem tem depressão,
para quem quer mudar realmente de vida, para quem realmente quer ansiedade, depressão, qualquer atividade, mas a arte marcial em si, a disciplina que ele ensina, eu acho que é a melhor de todas, assim. A disciplina, a determinação, a superar limites. E eu vou estar explicando bem depois, sabe? O conceito do Taekwondo, né? Que é muito bonito. É, é uma coisa que, como eu falei, mudou minha vida. Eu posso falar. E as pessoas gostam mesmo de ver vídeo triste. Inclusive, eu vou fazer um vídeo triste hoje, sim. Mas só para as pessoas verem, porque as pessoas parecem que elas só enxergam aquilo que elas querem, né? Então, hoje é isso. Eu só quis falar um pouquinho da importância que a arte marcial trouxe na minha vida, mudou, me ajudou a ter disciplina. Eu também era uma pessoa que não tinha muita disciplina, a ter determinação, porque realmente eu militava muito. E eu me superei tantos limites, sabe? Timidez também ajudou muito com a minha timidez, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. A arte marcial em si me ajudou demais, me ajudou muito. Eu, por apanhar muito, eu brigava muito e apanhava. Quando eu comecei a lutar de verdade, eu nunca mais briguei. A minha confiança foi completamente diferente e as próprias pessoas que me bulinavam, eles percebiam que porque eu comecei a reagir e ser mais reativo, eles começaram a ficar meio que com medo de tentar alguma coisa comigo. Até que teve um dia que eu consegui realmente me vingar de todo mundo, mas eu não vou entrar em detalhe agora. Mas esse dia foi o dia que eu lavei minha alma. Eu vou, inclusive, agora que eu tô aprendendo a mexer com Photoshop, eu vou fazer uma coisa bem... Ela tá enchendo o saco, bem legal. É isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Eu sei que não vai agradar todo mundo, mas eu percebi que se eu for agradar as pessoas que estão no meu canal, só os vídeos não saem. A qualidade está melhorando. Em compensação, as views caíram muito. Cada dia eu ganho mais inscritos. Essa semana já foi quase 200. Mas não mudou tanta coisa, porque as views só caíram. Eu vou fazer um vídeo tentando explicar isso. Valeu, brigadão.